Hoje também é um dia histórico para o nosso clube. Pagar dívida e investir no futebol ao mesmo tempo. Sem a SAF, nós não conseguiremos isso. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Iniciei com esses trechos desse vídeo aí, lá da Vasco TV, quando surgiu essa ideia de SAF. E o Salgado era contra. Ele dizia que o Vasco, com o tamanho dessa torcida, não exploramos toda essa situação, toda essa grandeza dessa torcida e vamos falar de SAF? Não. E agora aí, como o Salgado diz, é um dia histórico. E tá para acontecer porque o Salgado, que nunca levantou da cadeira para dar uma resposta para o torcedor, para realmente mostrar que tá com tesão de ser presidente do Vasco, não. Agora ele tá indo aí, dando a malinha dele, indo pro exterior e deixando aí o Vasco 15 dias com o Osório, aquele mesmo que falou que a Mais Vasco tinha o melhor quadro executivo do Brasil. Realmente, a gente tá vendo onde o Vasco tá. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Vamos resenhar um pouquinho de futebol aí, né? Porque o Vasco teve a sua primeira derrota aí contra o Botafogo, saiu perdendo e não conseguiu reverter. O Vasco, que aí pelo menos no ataque estava fazendo gols, infelizmente aí não conseguiu aí romper a defesa do Botafogo. E um dos problemas citados pelo Zé Ricardo é que o Vasco precisa de reforços. E segundo informações do canal Detetive Vascaíno, o Vasco está à procura de atacantes de lado de campo, né? E é uma situação que realmente falta muito esses jogadores que possam imprimir velocidade, que possam ajudar o PEC. Então o Vasco já está no mercado e segundo o Carlos Brasil aí, a qualquer momento pode anunciar algum reforço para essa situação, para essa carência que o Zé Ricardo está detectando. E a gente viu contra o Botafogo, não teve aí como mudar o sistema de jogo, mudar alguma característica por não ter as opções no banco. E aí eu quero contar aqui para vocês o seguinte, comentar com vocês aqui o seguinte, o Vasco tem várias fragilidades, várias, mas eu quero citar aqui a do Bruno Nazário, né? Justamente esse jogador que joga pela beirada de campo. Na minha opinião, o Bruno Nazário não tem condição de jogar ali, o Bruno Nazário ele tem que ser reserva do Nenê, na minha opinião. Por quê? Se a gente reparar o início da temporada do Vasco, o Peck ele jogava pelo lado direito com o Everton, e aonde o Vasco estava tendo muito volume com o Peck e com o Everton. Eu acho que na terceira rodada do Carioca, ele mudou esse sistema de jogo, né? Ele trouxe o Bruno Nazário para a direita e o Peck para a esquerda, para dar aquele equilíbrio no time do Vasco, né? Já que o Everton apoia muito, o Edmar apoia pouco, então você bota o Peck lá que estava dando volume de jogo. E dessa maneira, o Vasco não está conseguindo ser efetivo o lado de campo que o Bruno Nazário cai. Esse lado, o Vasco cai muito. Sempre é o Peck que cria as melhores jogadas do Vasco e acaba perdendo também o lado direito, o lateral direito ou o lado esquerdo em que o Bruno Nazário tá caindo. Então realmente, na minha opinião, falta muito um jogador de lado de campo que possa também auxiliar o Peck. Você pode reparar, o lado de campo, onde o Bruno Nazário tá, o lateral aparece pouco. E eu acho que o Zé Ricardo tem que buscar esse equilíbrio aí. Tem que apoiar pela direita, tem que apoiar pela esquerda. O lado que o Bruno Nazário tá caindo, realmente o Vasco cria muito pouco, sobrecarregando o Gabriel Peck. E aí que a gente tem que realmente buscar os reforços aí para esse lado de campo. E aí depende, né? Com essa gestão aí que só pensa em vender o futebol do clube, e aí, quem vai chegar? Eu vi lá no canal Detetives Vascaíno um nome citado lá do Pablo Diego, aquele mesmo que foi revelado aqui no Fluminense. Eu falei assim, meu Deus, aí não adianta de nada, família vascaína. Nosso próximo assunto, né, que o Salgado viajou, tá aí, foi em busca aí dos investidores para comprar o futebol do Vasco. O site oficial do clube, do Vasco da Gama, disse o seguinte, ó, o Vasco informa que Salgado está em viagem ao exterior para se reunir com investidores interessados no projeto SAF. Eu já disse aqui diversas vezes que não vejo isso como uma saída positiva para o Vasco, principalmente vindo dessa gestão. E eu quero conversar com vocês o seguinte, a gente vai analisar o que tem aqui no futebol brasileiro, né?
Red Bull Bragantino, você acha que esse sistema de clube-empresa funcionaria no Vasco? Na minha opinião, não. O Red Bull Bragantino, ele usa uma maneira de contratar jogadores aí até 23 anos, né, para montar um time ali, para eles se desenvolverem e vender futuramente. O Bragantino não tem torcida, não tem a cobrança que um time grande tem, então acho que não vai funcionar no Vasco da Gama. Você olha aí para os recentes, Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro comprado pelo Ronaldo, Botafogo pelo John Textor, você tem aí como exemplo os times que ele já tem. O Valladolid caiu, cadê? O John Textor, ele é dono também do Crystal Palace. Vai ver se lá na Premier League o Crystal Palace tem protagonismo. Ah, não, Thiago, mas tem que dar tempo ao tempo. Peraí. Então não é por aí. Os exemplos que a gente tem nesse momento no futebol brasileiro não me agrada. Acho que o Vasco tem outras soluções, sim. Sim. E eu acho sim que o projeto Somamos pode ajudar o Vasco. Então o que a gente tem de exemplo no Brasil hoje, de SAF, e essa gestão tomar essa decisão, na moral, não me agrada nem um pouco. Deixa aí nos comentários, família vascaína. E eu quero finalizar o nosso vídeo aqui com mais uma vez, trazendo um corte da live do Leve ontem, que ele explica aí algumas situações bem interessantes sobre o projeto Somamos, né, de um projeto que ele fez de ir no mercado e ter boa aceitação, de trazer recurso, de parceria, de também dizer para o torcedor que quem ia comandar o Vasco não seriam os políticos que lá estão, presidente disso, daquilo, seriam os executivos, a equipe executiva dele. Então, muito parecida com o profissionalismo que a SAF tanto fala, né, que tantos falam da SAF. E ele também fala aí que quer sim ter um parceiro para o Vasco, mas primeiro o Vasco tem que estar organizado, com credibilidade. E o projeto Somamos pode dar isso para o Vasco. Liga só. Quando eu falo com muita convicção de que o Vasco vai dar certo através da implementação do projeto Somamos, não é por uma arrogância, prepotência minha, por absolutamente nada pessoal. É simplesmente pelo fato de que foi entregue ao mercado e o mercado respondeu favoravelmente. Se tudo aquilo que a gente fizesse pudesse ser o mais lindo do mundo, o mais lindo dos sonhos, e o mercado tivesse dito, não, isso é loucura, não, para isso a gente não entra, nisso a gente não acredita, não teria adiantado de nada esse trabalho. Poderia ser lindo para colocar num quadro, na parede, mas não para resolver o problema de uma instituição. Mas quando a gente faz um trabalho que a gente entrega ao mercado e o mercado te dá uma resposta tão positiva, daí que vem a minha convicção. A convicção de que sim, quem está lá está errado. E está lá dizendo que essa é a única solução por uma razão simples. Não trabalhou da maneira como tinha que trabalhar, não se esforçou da maneira como tinha que se esforçar. Entrou no clube diante de uma grande sacanagem que foi feita, todo mundo sabe, uma arrogância, uma prepotência fora do comum, achando que simplesmente por estar lá as coisas iam acontecer e não aconteceram. Não conseguiu cumprir as promessas de campanha, mostrando que elas eram única e exclusivamente para enganar a trouxa. O que falta no Vasco não é uma mágica para acabar com a dívida necessariamente, é dar qualidade ao endividamento, torná-lo possível de ser pago num fluxo que te dê caixa positivo. As grandes empresas do mundo administram suas dívidas com qualidade, só que a gente tem que dever para o banco, a gente não tem que dever para as pessoas que trabalharam no clube anos atrás e não receberam ainda. A gente tem que dever para prestador de serviço, a gente não tem que dever para o Estado, a gente tem que dever para o banco, como qualquer empresa do mundo. Nós não precisamos virar empresa para isso. Nós precisamos ter uma gestão eficiente, com qualidade, com gente competente, capaz de tocar o Vasco. Não vão ser os políticos que vão tocar o Vasco comigo, eles estão todos sabendo disso. Todos os conselheiros que assinaram a minha chapa assinaram um compromisso que a gente vai implementar o projeto Somamos. Então, todos sabem de que os vice-presidentes não terão a mesma importância que tem numa gestão amadora como é a de hoje. Que quem vai tocar o Vasco são os executivos, cada um com suas partes, que os vice-presidentes estão lá para ajudar os executivos a entenderem a parte da paixão, a parte das histórias, da história do clube, das glórias, para não botar os troféus dentro de uma Kombi, né? Para não degradar os nossos valores, para não confundir os nossos valores, e por isso. Mas quem vai tocar são os profissionais. Então eu espero que esse esclarecimento seja definitivo com relação a essa questão. Definitivo. Eu acho engraçado que as pessoas cobrem que eu me posicionei de uma maneira teórica sobre um assunto e não do ponto de vista prático, operacional, em termos de proposta de gestão, até porque eu não fiz essa proposta quando eu apresentei o meu projeto para todos, coisa que ninguém fez. Está aí na internet, quem quiser consultar, está lá www.projetosomamos.com.br. A minha proposta
de organização do Vasco nunca foi fazer uma SAF, é isso que importa. Se eu pensei nisso numa época, se eu não penso, não importa, a gente vive pensando, é para isso que o ser humano está evoluindo. O ser humano pensa, cogito ergo sum. Pode ser até que a gente entenda que daqui a 15 anos, uma vez implementado o projeto Somamos, ou até um pouco antes, a gente possa pensar em ter um parceiro, sim. Eu penso, sim, eu sonho em ter como parceiro do Vasco o Emir do Catar. Isso é meu sonho. Mas para isso a gente tem que fazer nosso dever de casa, a gente tem que provar que a gente é competente, a gente tem que provar que a gente é honesto, a gente tem que provar que a gente é capaz, a gente tem que mostrar ao mundo quem nós somos, nós temos que disputar título, nós temos que orgulhar as pessoas a quererem fazer parte, e não sair aí igual uma prostituta vendendo-se a qualquer preço. Nós temos que fazer as pessoas se apaixonarem por nós, por quem nós somos, por nossas histórias, por nossas glórias, por nossas riquezas intangíveis. E o Vasco tem isso de sobra. Nós só precisamos organizar a casa, diminuir um pouco esse ruído político, trazer recursos e operar com qualidade. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.